Olá, gente, tudo bem? Resolvi gravar rapidinho no meio do intervalo de consulta, responder umas perguntas que me fizeram hoje pela manhã. Alguém me perguntava assim: como é que a gente faz quando a gente não se entende com o psicólogo, quando a gente não se afina com o psicólogo? Existem linhas diferentes de trabalho? Sim. Rapidamente, sim, existem muitas linhas. Acredito que hoje estejam em torno de 150 escolas diferentes de psicologia, que vai desde a escola freudiana, junguiana, mindfulness, transpessoal, humanista, e existem milhares assim. Então, a primeira questão que a gente tem que levar em conta quando a gente escolhe um psicólogo é a capacidade que a gente tem de se entregar ao processo, da cumplicidade que se estabelece, do vínculo que a gente consegue, de uma certa forma, construir com esse psicólogo que permita a gente contar e abrir os nossos pontos mais secretos e as nossas coisas que mais, de uma certa forma, nos problematizam. Então, assim, se a gente for dar uma olhada muito geral, seria importante eu ter alguma ideia de como funcionam essas escolas para, de certa forma, eu atender às demandas das minhas necessidades. Então, assim, rapidamente, num olhar muito superficial, né, da questão, porque essa questão ela é profunda, mas se eu tenho questões familiares profundas, ligadas à minha infância, ligada à minha relação com os meus pais, ligada a como foi construída essa relação, e então eu preciso fazer essa imersão no passado, essa busca e essa revisão, a psicanálise ela é de grande ajuda. Então, assim, não existe a escola melhor, a escola pior ou o profissional. Claro que um profissional a gente tem que partir do ponto de vista que o profissional tem que estar bem preparado. Mas eu tenho que ter, se eu tiver alguma clareza do que eu busco resolver, a escola vai me dar uma resposta melhor. Então, se eu busco uma melhor interação com o meu passado, uma melhor compreensão dos meus fenômenos internos, dos meus processos inconscientes, dos gatilhos que me trazem determinadas dores que estão relacionados com a minha história, a psicanálise é de grande ajuda. Tem a análise junguiana, que é importantíssima porque ela faz essa junção do meu ser com a minha vida transpessoal, com a minha espiritualidade, com os meus processos que não são só físicos ou emocionais, mas que também são espirituais. Tem as terapias comportamentais, que elas são precisas, atuando nos comportamentos, com comprometimentos, promovendo transformações pontuais de problemas cognitivos, de compreensão de fatos, de situações leituras que eu fiz que até hoje oneram o meu desenvolvimento e me fazem sofrer. Tem a psicologia humanista, que é a linha onde eu trabalho, que foca na saúde e não na doença, e que tem o ser humano como centro, os seus valores, o sentido da vida, a busca dessa bem-estar, desse encontro interno, desse sentido de presença. Então, assim, também é importante a interação com o profissional, com a pessoa do profissional, mas também é muito importante a gente saber o que a gente busca resolver. Então não tem problema a gente marcar uma consulta, participar de algumas sessões e dizer assim, não busquei resposta para os anseios que eu buscava. E tudo bem a gente trocar e buscar um outro profissional que nos dê essas respostas. Então, assim, procurem pesquisar, hoje está tudo tão acessível na internet, procurem acessar as linhas, os profissionais afinados com essas linhas e busquem a solução para o problema que vocês no momento sentem. Como eu disse para vocês, eu me identifiquei muito cedo com a linha humanista, porque a linha humanista, de uma certa forma, através do Rogers e do Viktor Frankl, me deram respostas, porque eu sou uma pessoa que sempre acreditou que o ser humano é mais do que um corpo físico e um corpo emocional. E sempre acreditei que os problemas existenciais não, de uma certa forma, não nos definem quem somos. Nós sempre podemos transformar quem somos através de um processo de imersão e autoconhecimento. Eu, quando escutei na faculdade ainda a frase do Viktor Frankl, onde ele dizia que quem tem por que viver suporta qualquer como, e que a vida tem que ter um sentido e que esse sentido
não tem a ver só com um projeto, com os sonhos, mas tem a ver com algo que me linke com algo subjetivo e pessoal. E que eu, mais do que qualquer coisa, tenho que saber que eu não tenho como evitar as dores que vão me acometer ao longo da vida, mas que a minha liberdade resiste no fato de eu poder decidir como reagir a essas dores, me fizeram me definir por essa linha que define todo o meu trabalho. Então eu sou uma psicóloga humanista que trabalha com o homem como centro. Não sou logoterapeuta porque eu não fiz a minha formação, mas eu tive supervisão em logoterapia com a Isar Schausa, que foi uma discípula e amiga do Viktor Frankl, lá nos anos de 80 e poucos. Então, assim, eu ainda não fiz a minha formação, me prometo ainda me dar esse presente, mas eu trabalho nessa linha do sentido da vida. Então, é importante a gente saber o que a gente está buscando resolver, quais são os problemas que nos pesam, quais são os problemas que nos fazem sofrer e, a partir daí, buscar a solução. Importante vocês saberem que a gente não consegue sair de determinados lugares sozinho. Quanto mais inteligente a gente é, melhores são as nossas desculpas. Então, em função da gente poder romper com essas desculpas, ultrapassar essas desculpas e buscar lá profundamente, na verdade, o que nos incomoda e o que nos atrasa a vida, geralmente, ou quase sempre, a gente não consegue sair sozinho. É preciso da ajuda de um profissional capacitado, treinado, que vai nos dar a mão e nos tirar desse lugar. Então, assim, é isso o trabalho bom de um psicólogo, fazer essa transição da mão para que a pessoa consiga elaborar e olhar o mundo sobre um outro olhar. Para quê? Para se instalar numa vida de paz, numa vida de tranquilidade e aceitação da sua história, tá certo? Eu espero ter esclarecido e mais dúvidas enviem, que eu vou fazer pequenos vídeos para responder, tá bom? Um beijinho para vocês.